É outubro, nós estamos então nesse mês do qual nós participamos aí no nosso calendário. A gente faz parte, nossa caminhada de igreja, ter esse olhar para a reforma protestante também. Em alguns dos anos a gente tira aproveitamentos desse tema, como a gente fez em 2022. Em 2022 nós olhamos para essa temática, pensando na reforma, naquilo que ela produziu em termos de ideias produtivas, quanto ao que os solas, as solas se apresentaram ser, o que elas são de fato, foram, no contexto da reforma, aproveitando isso para nós. E hoje, 2025, nesse mês, nós voltamos ao assunto, aqui pensando sobre a importância e conceitos dentro da realidade que a gente tem hoje. Porque a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que sempre precisa passar por reforma, estar em reforma, buscando se aprimorar e se aperfeiçoar dentro de tudo aquilo que é propósito do Senhor para todos nós. Então, essa é a nossa caminhada do mês, sempre em reforma, pensando em tudo aquilo que é de tanta produtividade para todos nós, a igreja do Senhor Jesus. Hoje nós vamos voltar a esse conceito chamado sola scriptura, tá? Tem a ver com o conceito de somente a Escritura, somente a Palavra de Deus, ou acerca da exclusividade da Palavra de Deus como fonte de autoridade para as nossas vidas. O conceito de solas, como nós chamamos, e ele é bem conhecido, ele é bem famoso, ele na verdade ele é algo que veio mais tardiamente do que propriamente a reforma, tá? As solas são maneiras da qual a gente agrupou e entende tudo aquilo que tem a ver com aquele momento que a reforma experimentou e promoveu, e que no século XX foi sistematizado dentro dessas ideias grupais, aí, os princípios basilares da reforma, do qual a gente passa e revê aí sobre essas 5 solas, tá bem? E quando a gente pensa em esse sola escritura, ele tem a ver com algo que foi uma preocupação muito grande dos reformadores quando na reforma no século XVI, tá? Diz respeito acerca do conceito de a Bíblia como única regra de fé e prática. Essa foi uma preocupação dos reformadores, tá? Isso foi algo que naquele tempo eles sim exercitaram. Naquele tempo eles não tinham um folhetim, uma publicação, um discurso fechado, eles não diziam uma palavra de ordem, sola escritura, por exemplo, mas eles tinham, por exemplo, essa preocupação acerca da Bíblia como única fonte de autoridade, sim. E isso diz respeito a todo o universo da igreja cristã que passou, que se viu em reforma diante desse movimento do século XVI. Todas elas foram a esse conceito, mas para nós batistas ele é muito importante porque ele define um dos distintivos que nós assim dizemos ter, acerca de valorizar a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Nós levamos isso muito a sério. Se você é um batista de pouco tempo para cá, de algum tempo para cá, talvez alguns 10, 15, 20 anos, talvez isso não seja tão presente para você. Mas no passado o batista foi muito chamado como o povo da Bíblia, não é? Como um povo muito dedicado à palavra de Deus, no sentido de se preocupar, de se dedicar com zelo àquilo que a palavra de Deus reflete ser. E por isso aí traz como distintivo essa questão de uma forma, tanto quanto os outros reformados, as outras denominações históricas, mas para os batistas isso é muito importante, tá? Por que lá naquele tempo da reforma foi importante para os reformadores virem a essa ideia, a esse entendimento? Isso aí é na verdade porque não havia naquele tempo, na igreja dita cristã, essa ideia na prática de exclusividade para a palavra de Deus como fonte de autoridade. A gente sempre precisa entender que até a época da reforma a igreja cristã ela era uma só. Na verdade havia uma divisão ali entre a igreja ortodoxa, a igreja oriental, católica também, mas ortodoxa oriental, não é? Havia uma cisão, houve uma cisão que aconteceu ali, mas em suma a igreja era uma só. Mas é a partir da reforma que essas distinções elas vão começar a tomar parte no povo que se diz cristão, que se chama cristão, não é? Mas a primeira igreja, vamos dizer, a igreja romana, essa que trouxe, não é, a tradição de todos esses séculos, desde lá do seu início com Constantino,
ela entendia que sim, a palavra de Deus, ela era a fonte da revelação. Ela entendia isso, assim como entende, assim como entendemos também. Só que ela entendia que não era só a palavra de Deus. Ela entendia que haviam outras fontes de autoridades também. E é esse o ponto que gerou toda essa conversa, todo esse ponto a ser reformado pelos reformadores. A igreja romana daquele tempo, ela entendia que a tradição também era uma fonte de autoridade da igreja. O que é a tradição? A tradição é tudo aquilo que a igreja entende e pratica ao longo dos tempos, ao longo do seu acontecer histórico. Tem a ver com sacramentos, tem a ver com a liturgia, tem a ver com os escritos antigos dos padres da igreja, com os documentos da igreja em si, do magistério. Então a igreja entendia, olha, aquilo que por tradição a igreja pratica, isso é uma fonte de autoridade sobre a igreja também. Não é só a Bíblia, eles entendiam assim. Mas eles ainda entendiam que ainda havia uma outra fonte de autoridade sobre a igreja também, que tinha a ver com o magistério da igreja. Qual que era o magistério da igreja? É o corpo composto pelos bispos da igreja, juntamente com o Papa, ao qual ela sempre entendeu que era o representante de Jesus Cristo na terra. Então a igreja romana, o tempo todo, e naquela época, ela olhava para essa realidade. Olha, fontes de autoridade sobre a igreja, você tem a Bíblia, a palavra de Deus, mas você tem a tradição e você tem o magistério, que é o corpo dessa liderança, ou seja, como fontes de autoridades ao mesmo pé, à mesma altura da Bíblia. E é isso que os reformadores querem então, de fato, confrontar. A gente deve se lembrar que os reformadores, eles eram pessoas dentro da própria igreja católica. E eles eram eruditos e estudiosos das fontes, dos originais da palavra de Deus. E é nesse pé que tudo isso começa a ser repensado e refletido, não é? Para os reformadores isso começa a ser um problema, porque na medida em que a igreja e a sua tradição, elas exercem autoridade sobre a igreja, começa a ficar interessante fazer parte por exemplo, da história da igreja, não por um interesse de zelar pela igreja, pelo reino de Deus ou pelo seu propósito na terra, mas por uma simples questão de poder político. Porque uma vez que você faz parte de uma estrutura que tem toda essa visibilidade e palavra, você começa então a ter um transcorrer dentro da igreja de peso, a mesma altura, por exemplo, da palavra de Deus. E isso soa muito estranho aos reformadores, não é? E ao mesmo tempo também, quando você pensa que um corpo de homens tem poder autoritativo sobre a igreja, ao mesmo pé que a palavra de Deus, começou a acontecer uma coisa muito estranha na igreja. Tinha muita gente que não tinha chamado da parte de Deus para ser, por exemplo, da parte de servir a Deus. Não era uma questão de ele se sentir com uma vocação, compreender um chamado de Deus para atuar na igreja. Mas para ele fazia sentido assim, poxa, se eu estou lá, eu estou no meio do povo que está mandando no mundo de então, daquela época. A partir ali do século 17, você vai ter um mundo mais secularizado. Mas até a época ali do começo da Idade Moderna, o fim da Idade Média, que é quando a reforma vai acontecer, a igreja, o poder religioso, ele era forte no mundo. E era muito interessante você participar da estrutura que era a igreja, porque você havia sobre a áurea de estar debaixo do poder religioso, você exercer poder político no mundo que acontecia naquela época. Então muita gente ia parar no corpo da igreja sem nenhuma aptidão, sem nenhum preparo, sem nenhuma intenção de servir ao reino de Deus, mas por uma questão meramente política, de tirar vantagem, de obter facilidade, de obter caminhos nesse pé. E aí alguns homens estudiosos, de dentro da estrutura da igreja, se dedicando à palavra de Deus, estudando ela nos seus originais, eles começam a ler a palavra de Deus. E aí eles começam a ler o que está escrito aqui, eles começam a entender o que está acontecendo no dia a dia da igreja. Eles falam assim, uma coisa não bate com a outra. Aqui, Novo Testamento, a gente entende tantas verdades, tantas coisas que a Bíblia, a fonte de autoridade, nos diz, mas ao mesmo tempo a gente vê tanta coisa distoante disso. E é a partir disso que, em torno da própria palavra de Deus, tudo isso começa a ser confrontado, começa a ser buscado por uma reforma. O interesse dos reformadores não era divergir, não era partir para as igrejas históricas protestantes e por aí vai, mas a ideia era reformar a igreja naquilo que ela precisava reformar.
Porque isso é uma coisa que vale para o século XVI, vale para o nosso tempo. Nós falhamos. Por isso que a Igreja de Jesus, ela sempre é um ambiente que deve buscar ser reformada naquilo que ela precisa. Ela precisa ser um ambiente de diálogo, de falar e se ouvir entre os membros, para que a gente sempre busque uns com a ajuda dos outros, tornar correto aquilo que ainda não está perfeito, aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado, porque é assim que a igreja caminha em ser, com o operar do Espírito em meio aos crentes, aos santos, aos sacerdotes que participam dessa igreja. Então é por isso que os reformadores, eles vão entender essa importância de olhar, entender e falar assim, não é só a Bíblia. Porque senão a gente começa, a Bíblia que é fonte de autoridade, ela começa a ficar para trás quando os outros homens ao longo da história, por meio da tradição e por meio de um poder em meio à igreja, começam a descreditar aquilo que a Bíblia disse, aquilo que a Bíblia orientou previamente. Então esse é um ponto de muita importância e exclusividade acerca da Bíblia como autoridade que definiu esse conceito do qual a gente olha hoje, não é? É uma realidade para o tempo da Bíblia lá no Novo Testamento, vale para o século XVI, mas vale para a gente também hoje e o nosso contexto. Nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler aqui o capítulo 3 e o comecinho do capítulo 4. Convido você que abra a sua Bíblia, celular, ou acompanhe a leitura na tela. Eu farei aqui a leitura na NVT, Nova Versão Transformadora. 2 Timóteo, Paulo escrevendo 2 Timóteo, capítulo 3. Nós começamos e o texto um pouquinho esticado, mas bem importante para a gente entender o que está acontecendo aqui e tirar disso os aproveitamentos devidos para nós. O texto aqui na NVT vai dizer assim: os perigos dos últimos dias. Sempre se lembrando, é Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo, mentor de Timóteo, Paulo, pastorzão de Timóteo, que é um jovem pastor. Vai dizer assim, Paulo a Timóteo: Timóteo, saiba você que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Aqui a gente deve pensar, tá, irmãos? Eu vou fazer uma leitura comentada aqui. Quando Paulo está dizendo isso, Paulo não está fazendo aqui, não está estabelecendo um texto profético que fala meramente do futuro. Isso tem a ver com aqueles dias já dos quais Timóteo está vivendo e está vendo essas coisas acontecer. Isso aqui não é um dito de Paulo dizendo assim, um dia vai acontecer, Timóteo, saiba você. Isso tem a ver com aquilo que já acontece naquele tempo e que Timóteo certamente já tinha a oportunidade de reconhecer nos seus dias. É isso, Timóteo, nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Sabe por quê? Porque as pessoas, olha só o que Paulo vai descrever. Preste atenção nisso, comece a reparar nos nossos dias aí no paralelo. Porque nos últimos dias as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis, as pessoas dos últimos dias serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. E, olha só, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Timóteo, essas pessoas serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Timóteo, fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres aí, Timóteo, eles se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Janes e Jambres eram magos do egípcio que, quando Moisés vai apresentar os sinais ao faraó, eles tentam replicar os atos de Moisés.
Algumas vezes eles chegam perto, algumas vezes alguma coisa dá certo, outras vezes não dá certo, mas eles são aqueles que tentam replicar aquilo que Moisés fez. Eles entram aqui na figura de impostores, copiando, imitando, tentando replicar aquilo que Moisés genuinamente, autenticamente estava fazendo diante de Faraó, não é? Eles têm a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Você me conhece, Timóteo. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Eles enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aquele de quem aprendeu. Desde a infância, Timóteo, lhe foram ensinadas as Escrituras, que lhe deram a sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. É ela que nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. E olha, eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija Timóteo, repreenda Timóteo e encoraje com a paciência e bom ensino. Pois olha só, Timóteo, presta atenção nisso, Timóteo, virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Não, elas seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Elas rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer, Timóteo. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pela Tua palavra aqui lida, aberta, e ajude-nos a compreender o que dela, Senhor Deus, ao exemplo do que Paulo ensinava e comentava a Timóteo, se aplica a nós de uma forma direta e necessária para esses nossos dias. Use esse momento aqui para a nossa edificação. Me ajude e me abençoe, ó Pai, no tratar desse texto, dessa reflexão profunda que deve nos ajudar diante das coisas que precisamos para o nosso hoje. É assim que nós te pedimos e suplicamos nesse momento, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, é isso que nós vemos, irmãos. A gente percebe aí então tudo aquilo que o texto vai dizer para a gente. É Paulo então abordando, falando sobre Janes e Jambres, impostores, sobre perversos e impostores, mas chama Timóteo a uma atitude baseada na Escritura, na palavra de Deus, a Escritura que Deus usa para preparar e capacitar seu povo. E é aí que Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, pregue a palavra. Isso é necessário porque nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável, aquela doutrina que não é doente, né? É o que Paulo quer dizer. Que juntarão mestres segundo o seu próprio desejo. Eles rejeitam a verdade e vão para os mitos. Mitos é aquilo que você cria quando você quer justificar alguma coisa e você elabora algo que faça alguma sorte de sentido para compreender algo do qual o seu entendimento fique confortável com aquilo, não é?
Paulo vai dizer, nos últimos dias os homens criarão mitos, porque eles vão querer acreditar naquilo que eles querem, eles darão um jeito de acreditar naquilo, haja o que houver, sem se preocupar se aquilo é legítimo, verdadeiro ou não. E é por isso que Paulo diz, olha, em tudo isso, Timóteo, seja sóbrio. Paulo está dizendo aqui sobriedade no sentido de lucidez, de consciência. Timóteo, fique de olho aberto, esteja atento, preste atenção. Eu estou descrevendo o cenário para você, Timóteo, porque quando tudo isso acontecer, você está assistindo tudo isso acontecer e você está identificando o que está acontecendo. E você não vai ser pego de surpresa, você não vai ser enrolado, você não vai ter um pastoreio comprometido, porque você estará muito consciente sobre tudo o que está acontecendo. E uma vez consciente, você terá a atitude correta, tá? Aqui é Paulo, mentor, orientador de Timóteo, dando então um comentário a Timóteo sobre os tempos que haveriam de vir para ele naqueles dias e a partir dele. A gente deve sempre se lembrar que tudo que daquilo que da parte de Deus, Deus revela, tem sim um caráter, uma coerência com a história de Deus com o seu povo, na história da redenção, e isso sim tem esse aspecto progressivo, aquela coisa que ela começa como uma semente, vai germinando e vai crescendo. É por isso que sim, tudo isso que Paulo disse a Timóteo, eram coisas reconhecíveis no tempo de Timóteo, mas vai lá, 2025 a gente lê esse texto aqui, parece que Paulo escreveu para Timóteo aqui em 2018, talvez, na verdade, porque ele está falando muito claramente de dias tão descritíveis como esses nossos o são, tá? Então é Paulo escrevendo para Timóteo, e ele vai dizer assim, olha Timóteo, fim dos tempos, e haverá rejeição a Deus, e a tudo que diz respeito a Deus, é a mensagem de Paulo a Timóteo, e isso será desafiador para você. Paulo ele escreve 2 cartas a Timóteo. A primeira delas é porque Timóteo está começando o seu ministério, está talvez naquele tempo de entusiasmo, naquele tempo de animação, e Paulo vai ali dar uma boa carga de incentivo, de olha, respira fundo Timóteo, vamos com calma. Mas aqui depois de 5 anos de ministério, o Timóteo já está um pouco baleado nessa trajetória. Timóteo já apanhou bastante, e aí Timóteo está precisando de encorajamento. Encorajamento. Segunda carta de Timóteo é essa, porque Timóteo está lidando com a adversidade no seu ministério pastoral, com opositores, gente que são falsos mestres, nós lemos aqui, gente que vem com doutrinas que não são sãs, são doutrinas doentes, que vem comprometer a realidade da igreja. E aí Timóteo, ele começa a sentir as dores de ser perseguido por amor de Cristo, e quando se é perseguido, nem sempre faz sentido ser perseguido, parece que muitas vezes o problema é você. E a mensagem de Paulo para Timóteo é, Timóteo, o problema não é com você, o problema é com o nosso Deus ao qual você está servindo, o problema deles é com Deus, o problema deles é com Jesus Cristo a quem eu sirvo e sou perseguido, e adivinha, vai acontecer a mesma coisa com você, Timóteo. É esse aspecto que Paulo está falando aqui, quando ele vai tratar desse encorajamento, e ele vai dizer, olha, a rejeição, em outras palavras, Timóteo, não é a você, mas é a Deus. Mas diante de toda a adversidade que se levante, Timóteo, permaneça firme na base, não fraqueje, Timóteo, é isso, porque, adivinha, eles vão rejeitar tudo que diz respeito a Deus, eles rejeitarão a sã doutrina, eles rejeitarão tudo aquilo que tem e se liga na pessoa de Deus, mas o nosso compromisso, Timóteo, é com a Escritura que ela é útil, que ela é proveitosa para preparar, para capacitar, para forjar, para cuidar do povo de Deus. É disso que ele vai dizer, mas não seja ignorante, Timóteo, saiba que nos últimos dias vai ter gente querendo um próprio evangelho, querendo líderes próprios que vão pregar o que eles querem, e é nesse contexto que Paulo fala sobre a autoridade da palavra de Deus, dizendo assim, siga firme o teu propósito, o teu ministério, o teu chamado, não se importe com aquilo que se levante, ô Timóteo, mas cumpra aquilo que cabe a você nesses dias, não é? Mesmo que hajam situações desafiadoras. Nós olhamos aqui para esse texto, irmãos, e o que a gente vai ver, não é? Entendendo a realidade do Timóteo e a nossa também. Nos últimos dias, pessoas complicadas, não é? Diz respeito àqueles dias e aos nossos também. São pessoas que ao invés de amarem a Deus e ao próximo como prioridade, são pessoas que só amam a si mesmas e ao dinheiro. Paulo disse a Timóteo. São pessoas que ao invés de serem humildes, como Jesus, o nosso mestre, foi,
e é a referência para nós? Não, eles são arrogantes, orgulhosos e zombadores de Deus. Ao invés de serem pessoas obedientes e gratas, eles são desobedientes e ingratos. Ao invés de serem piedosos e tementes, são profanos. Ao invés de exercerem misericórdia e viverem com graça da parte de Deus, não. Eles não têm afeição e não são perdoadores, eles são gente insensível. Eles são implacáveis. Ao invés de serem zelosos e amorosos para com o próximo, não, eles têm desprezo ao próximo quando eles são caluniadores. Ao invés de serem submissos, eles não têm autocontrole. Ao invés de serem sensíveis, eles são cruéis. Ao invés de se inclinarem para o bem, eles serão maldosos, terão atração pelo que é mal e odiarão o que é bom. Ao invés de serem leais, eles trairão os amigos. Ao invés de serem cuidadosos, cautelosos e altruístas, eles serão imprudentes, cheios de si, indiferentes, desinteressados para tudo aquilo que diz respeito ao outro, não é? Ao invés de amar a Deus, eles amarão aos prazeres. E ao invés de viverem uma religião verdadeira, eles buscarão, muitos deles na maioria do tempo, viverem uma religião de aparência. Esse conceito aqui ele é bem importante. O conceito de religião vem do religare, que é o se religar a Deus. Porque houve a queda, o homem viveu uma ruptura, separado de Deus. O conceito do religioso é ser religado, aquilo que houve uma ruptura, você religado a Deus. Isso é aquilo que a gente atribui à religião. A religião aparente é aquilo que parece ser isso, mas não é. Como a gente entenderia isso? Na visibilidade parece que houve religação com Deus, mas lá na essência, no profundo não foi. Tem casca, tem vitrine, mas na essência de verdade não aconteceu. E Paulo está dizendo, ao final dos tempos vai ter muito disso, Timóteo. Vai ter muita gente que vai ter alguma sorte de apresentação de são religados com Deus, são religiosos, atos de religião. Mas se a gente for lá a fundo investigar e perceber o que está acontecendo na vida deles, na verdade, aquilo não aconteceu. Ao invés de eles viverem um compromisso com o Evangelho, eles rejeitarão o Evangelho, a devoção a Deus, o poder capaz de dar verdadeira devoção a eles, não é? A gente vê que tudo isso é tão vigente, é tão atual. E Paulo vai dizer assim, Timóteo, fique longe de gente assim. Quando Paulo diz isso para Timóteo, Paulo vai dizer assim, Paulo não está dizendo assim, olha, corte toda sorte de relacionamento, passe do outro lado da calçada, ignore, torne ele seu inimigo, pise na poeira quando você passar perto dele. Não é disso que Paulo está falando para Timóteo. Paulo está dizendo assim, olha, acerca do corpo de Cristo, acerca do reino de Deus, acerca da comunhão profunda, Timóteo, nós não devemos considerar esse perfil de pessoas, por mais que eles estejam no contexto dito do reino de Deus, como irmãos, como próximos, alguém aos quais a gente deve andar unido, as pessoas aos quais a gente deve ter comunhão íntima e profunda, porque quando a gente olha o que é o verdadeiro evangelho, quando a gente olha para a vida dessa pessoa nessas descrições aí, eles não têm nada a ver com o poder transformador do evangelho, não. É evangelho de mentira, é aparência apenas, isso não é verdade, não é? Não comungue com eles, porque isso é uma coisa que aqui, aproveitando, olhando para isso, a gente deve ter por claro, irmãos. A própria palavra de Deus nos adverte dessa realidade em que existe o reino, existem muitas pessoas e haverão aqueles classificados, não é? Trigo e o joio. Mas olha, o joio não é corpo de Cristo, meu irmão. Não é. Pode estar perto do trigo, mas ele não é. Isso nós precisamos entender de uma forma bem clara, porque às vezes a gente olha que todo aquele que se chama povo de Deus, se afirma como povo de Deus, ele está no reino de Deus, mesmo que ele faça parte de uma lista como essa, da qual Paulo descreve a Timóteo. Não é não. E se a gente identifica que alguém demonstra uma religião aparente, mas os atos da sua vida não refletem atos de justiça, a gente, ó o conselho de Paulo para Timóteo e para nós aqui nesse tempo também, não é verdade? E não por uma questão de superioridade, de se achar melhor nem nada, porque o caminho do evangelho é um caminho de humilhação, um caminho de humildade, mas por uma simples questão de estar no propósito claro de Deus. E aí Paulo vai falar, essas pessoas, eles
buscarão mestres para si mesmos, segundo o seu próprio projeto e pessoa. Paulo vai dizer, olha, eles se infiltram aonde eles têm oportunidade, porque Paulo vai dizer, esse tipo de gente, eles procuram mestres que querem liderar eles em meio a esse caminho errado e errôneo. Eles querem gente que querem liderar eles, mas são outros que estão tão errados quanto eles. Na verdade, eles querem alcançar algo humano, e é por isso que eles são oportunistas. Esses mestres, veja, aqui a gente falou da plateia, agora nós vamos falar dos mestres. Esses mestres dos quais essa plateia está procurando, eles são pessoas que estão à procura de ouvintes, sim, não é? Eles estão em busca de pessoas vulneráveis, igual nós lemos aí. Mas eles não estão procurando, esses mestres, eles não estão procurando gente ingênua do ponto de vista assim, ai, pobrezinho, ele foi enganado. Não, é aquele ingênuo que ele quer ser ingênuo, ele quer ser enganado, porque ele não quer compromisso com a verdade, ele quer um assim, me engana que eu gosto. O evangelho verdadeiro dá trabalho, o evangelho verdadeiro gerará perseguição, o evangelho verdadeiro vai querer colocar Deus no trono, e eu quero estar no trono, então deixa eu procurar um mestre que me colocará no trono, porque aí é muito mais gostoso seguir esse líder, porque daí ele vai ficar feliz fazendo o jogo dele de ser um líder, e eu vou me sentir em paz sobre ser liderado com placa de reino de Deus, muito embora isso não tenha nada a ver com o reino de Deus, não é? Então eles na verdade buscam isso porque isso é conveniente a eles. É gente que busca novos ensinos, porque o ensino antigo não faz tanto sentido assim. O ensino antigo implica renúncia, implica desafios ao meu eu, ao meu ego. Eu não quero isso, na verdade eu quero novos ensinos, novidade do momento, coisas que são interessantes, porque essas já não são tão mais. Eles não se rendem à verdade. Paulo vai dizer, esses mestres, eles se opõem à verdade com essa conduta, eles têm a mente depravada, ou seja, uma mente corrompida, degenerada, perversa. Eles têm uma fé não autêntica. Veja, não está dizendo que eles não têm fé, mas é uma fé não autêntica, é uma outra fé, é uma outro tipo e espécie de fé, não é? Mas Paulo vai dizer, olha, eles não irão longe. Por quê? Porque afinal de contas eles são impostores, eles estão querendo copiar, imitar o que é verdadeiro segundo a sua própria linguagem, mas isso não vai dar certo. E olha só, isso aqui é importante, eles enganarão muitos e serão enganados. E como a gente vê isso, não é? Algo como que acontece naqueles dias e algo que estão para os nossos dias também. E diante disso Paulo vai dizer, Timóteo, tem uma atitude cristã, você, de permanecer, de persistir firme. Tu, porém, Timóteo, permaneça fiel. Você sabe o que é verdade. E como você sabe? Olha o que Paulo vai falar. Olha, Timóteo, você conhece aqueles de quem você aprendeu, ou seja, Timóteo, você precisa saber a procedência de quem você está ouvindo, de quem está te ensinando, de quem está te liderando. Não é só ouvindo qualquer novidade do momento, qualquer coisa bonita ao ouvido, qualquer coisa que seja muito atraente, porque vai ter muita gente com com uma prepotência de trazer algo novo, de trazer conhecimento, de trazer algo de uma certa forma interessante aos teus ouvidos, mas se você não conhecer a essência disso, isso vai comprometer o teu caminhar, Timóteo, não é? É disso que você deve viver e exercitar no seu ministério. Você sabe, você me conhece, Timóteo. Quem está aqui escrevendo essa carta para você, sou eu, sou o Paulo. Você conhece os meus sofrimentos, você sabe que eu passei em Icônio, em Antioquia, em Listra. Você sabe como eu sofro pelo amor do Evangelho. Você sabe que eu não sofro por uma questão egocêntrica, que eu não estou fazendo um mega projeto no meu nome, para o meu propósito, para o meu interesse. Você sabe que eu não estou buscando uma causa própria, mas eu sofro em favor de Cristo. Você sabe a minha raiz, Timóteo, e viva isso, caminhe com gente que transpire isso. Porque o reino de Deus é um lugar onde se conhecem as pessoas, e as pessoas são conhecidas, as pessoas com as quais comungamos, as pessoas de quem aprendemos, as pessoas de quem obtemos referência para a caminhada. Fique firme na base, Timóteo, e aí Paulo vai dizer que são as sagradas escrituras, porque ela dá sabedoria para receber a salvação pela fé, a fé autêntica, útil para a verdade, nos corrige e nos ensina, e Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo. Gente, nós podemos receber essa carta aqui que Paulo escreveu para Timóteo nos nossos tempos e trazer os devidos aproveitamentos para a gente aqui também.
entendendo e refletindo sobre a importância das Escrituras. Nós que estamos nos últimos dias com tais pessoas complicadas. Esse é um texto que nem exige tanto do ponto de vista da gente ficar tentando entender exatamente o contexto daquela época, porque Paulo está apontando numa linha daquilo que vai crescer dali por diante, e nós lemos aqui no capítulo 3 sobre as pessoas que são as mesmas, com as mesmas características desses nossos dias, não é? Essas pessoas estão por aí, gente que está com essa característica, e olha, essa caracterização aqui, vamos pensar que tem muita gente no nosso tempo hoje se dizendo povo de Deus e se comportando exatamente como Paulo está dizendo aqui dessas pessoas do último dia. Diz que é filho de Deus, mas ama mais a si mesmo e ao dinheiro. Diz que é filho de Deus, mas a religião é só uma coisa aparente. Diz que é filho de Deus, mas é caluniadora. Diz que é filho de Deus, mas no final das contas, arrogantes, presunçosos. Nesses nossos dias, gente complicada como essas tais aqui, nós temos que lidar e saber que estão próximos a gente. E estando próximos, nós precisamos entender a importância de fugir delas do ponto de vista de uma comunhão mais íntima profunda, porque se elas não estão prontas, se elas não são ensináveis, se elas não querem transpirar o Evangelho do Cristo segundo as Escrituras, elas não vão ser boa influência para a gente. A gente precisa identificar. A gente precisa saber que elas estão no nosso meio, para tentar dissuadi-las desse caminho e não sermos passíveis da sua influência, porque a pessoa com a qual nós devemos pedir um conselho não pode fatalmente ser uma pessoa dessa. A pessoa do qual nós vamos nos abrir sobre um problema sério que nós estamos vivendo na vida e precisamos de uma referência para caminhar conosco, para orar por nós, para ter influência na nossa vida, certamente não é uma pessoa assim, porque a vida dela não reflete o caráter de Cristo. Vocês viram que eu li aqui contrapondo o que elas praticam, o que é a atitude segundo o Evangelho. Então é disso que tem a ver com referência à nossa vida também. Essas mesmas pessoas desse nosso tempo também buscarão mestres para si segundo os seus próprios desejos. Porque não adianta, se ela estiver com o coração errado e bater numa igreja onde o povo está ensinando a Bíblia de verdade, ela vai ficar desconfortável, ela vai ficar deslocada. Então ou ela é abençoada por Deus em mudar e corrigir os seus caminhos, ou ela vai falar assim, acho que eu preciso procurar um outro líder. Alguém que fale algo gostoso a se ouvir, alguém que fale algo que eu quero exatamente receber, absorver aqui para a minha caminhada. E adivinha, ela vai achar gente assim nesses nossos dias? Vai ter líder dessa configuração? Vai ter, não vai? Líder oportunista? Gente que adora uma plateia assim? Porque é esse tipo de plateia que dá dinheiro. É esse tipo de plateia que dá poder, que dá visibilidade, que dá riqueza, que dá proeminência humana que esse tipo de liderança infelizmente está procurando. Não é? Gente oportunista, gente que está à procura de gente que quer ser enganada. A grande tristeza é porque eles vão enganar esse tipo de gente, e nessa história, todo mundo vai ser enganado. Olha que tragédia é essa, não é verdade? Eles estão em busca de vulneráveis, e esse é um jogo interessante para ambos os lados, pelo menos numa faixa de tempo, não é verdade? São opositores da verdade, eles são perversos, eles são impostores, eles enganarão e serão enganados, e não irão longe, não irão bem, essa é a verdade. E qual é a nossa resposta e atitude cristã diante disso? É a de não se sucumbir a esse tipo de liderança. Pastoralmente aqui a gente sempre ensina e fala muito aqui na igreja, não tem problema a gente se valer da grande possibilidade de recursos e conteúdos que a gente tem hoje na internet. Mas a gente precisa andar com o olho muito aberto. Porque afinal de contas, são N os mestres que estão por aí ensinando toda sorte de ensinos. Ensino que ora você, num link você encontra um certo tipo de posicionamento, quando você vai para um outro canal, para um outro tipo de pessoa, está dizendo uma outra coisa. E a grande questão da internet é que na internet você não come o pãozinho com o cara, você não toma um café com açúcar ou sem açúcar, para saber a atitude dele, se ele é alguém de Deus, você não conhece a procedência dele. Alguns casos, quando em muita visibilidade, você tem informações, mas ele não é alguém do teu cotidiano, mas às vezes a retórica é maravilhosa. E esse é o grande problema, porque às vezes, veja, a gente tem uma natureza que ela quer ser seduzida para aquilo que é atraente para ela também. Isso já é um primeiro desafio de todos nós. Segundo, que a gente tem uma forte influência da cultura nesses nossos dias o tempo todo. Uma cultura totalmente secularizada.
que muitas vezes a gente está mais em contato com a cultura do que com aquilo que tem a ver com a fonte da nossa vida toda, que é o Senhor. A gente passa muito tempo convivendo com gente que não é do reino de Deus, na internet que traz uma série de conteúdos que não diz respeito naturalmente o tempo todo a respeito do reino de Deus. E quanto tempo a gente medita na palavra, quanto tempo a gente ora, busca, convive, comunga com irmãos? Se a gente for comparar, a proporção é muito menor. Então a gente vai ser muitas vezes, poderemos ser atraídos por algum certo tipo de informação que a gente precisa verificar. E tudo isso compõe aqui para tudo aquilo que Paulo vai dizer lá na frente a respeito das Escrituras. Mas veja, a gente precisa aferir, a gente precisa entender todos esses homens que estão nos dizendo, que estão trazendo coisas. Porque tem muita coisa sendo dita, e sim, talvez tenha muita coisa que no âmbito do conhecimento bíblico, do seu estudo, você não tenha ouvido. Mas tome cuidado com as novidades. Tome cuidado com as novidades. Porque novidade tem cheiro de coisa boa, tem cheiro de ineditismo, de olha, essa eu não sabia, essa eu tinha me escapado. E esse tipo de liderança, esse tipo de mestre adora esse tipo de coisa, de trazer algo novo para você, algo que você ainda não experimentou. Porque de alguma certa forma trazer algo novo num tempero bom, num sabor legal, num cheiro agradável, é muito melhor do que às vezes uma realidade nua e crua do Evangelho, de automortificação, que vai combater a tua carne, que vai te colocar no centro e no lugar da vontade de Deus, que vai gerar aplauso dos outros ao invés de te gerar aquilo que Jesus sofreu, que Paulo sofreu, que Timóteo sofria, que nós vamos sofrer pelo Evangelho, que é confronto, que é dificuldade, que é gente não gostando de você estar brilhando a luz e ele está ali com as trevas e a sua luz mostrando ali as trevas dele. Então Paulo vai dizer, vão haver essas lideranças e não sucumbam a esse tipo de liderança. Paulo vai dizer, ele disse lá, e isso vale para nós, permaneçam firmes e permaneçam somente nas Escrituras. Veja, Paulo está falando aqui sobre o caminho de Timóteo reagir a esse contexto complicado. E Paulo vai falar sobre qual resposta a todo esse problema? As Escrituras. Ponto final. Não tem mais nada aqui falando sobre outras fontes de autoridade, sobre outras opções de te ajudar nesse processo. Não tem. São as Escrituras como fonte de autoridade, não é? Tudo isso aqui porque afinal de contas é o que se precisa. Paulo ele até referencia outros que foram referências para Timóteo. A própria família de Timóteo, nós sabemos, as cartas falam disso exatamente. Paulo fala de si mesmo, mas Paulo não fala de si mesmo num tom egocêntrico, num tom de, olha aqui Timóteo, não se atenha a outros líderes, porque eu sou o teu pai, o teu paternal, o teu paizão, eu sou o teu líderzão. Não é disso que Paulo está falando. Porque o tempo todo a vida, a conduta de Paulo é apontar para a autoridade da palavra de Deus. E alguém que Timóteo conhece história, sabe da procedência. Isso é tão verdade que lá em Atos 17, Paulo elogia os bereanos. Paulo elogia os bereanos quando os bereanos, no bom sentido da palavra, desconfiam de Paulo. Porque Paulo está pregando, e aí os bereanos falam assim, vamos ver se esse Paulo está falando aí, se isso aí é verdade mesmo. E Paulo fala, olha que coisa boa. É isso que eu quero que eles fazem, porque a autoridade, o ensino que liberta, o ensino que é útil, tudo isso deve ser checado, deve ser conferido, porque não sou eu, o Paulo, a fonte da autoridade, mas a autoridade vem das Escrituras. É essa a mensagem, é essa a resposta que Paulo quer que Timóteo compreenda. E a própria palavra de Deus diz tanto acerca disso. Jesus foi tentado no deserto, Mateus 4,4, e Jesus vai dizer, olha, nem só de homem viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que vem da boca de Deus, da revelação de Deus. É disso, é daí que vem as procedências da vida para o homem. Não tem a ver com nenhum homem em particular que possa rogar ou personificar essa autoridade, vem da própria palavra de Deus. João 17, Jesus está orando pelos discípulos, por todos os crentes, e quando Jesus está orando, Jesus diz assim, Pai, santifica eles na verdade, e aí Jesus diz, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 15,4, Paulo vai dizer, tudo que foi escrito
As Escrituras, para o nosso proveito, foi escrito para o nosso ensino. A mensagem de Paulo é: as Escrituras em caráter exclusivo é a fonte autoritativa para a vida do crente, para a igreja de Jesus, inclusive para a igreja que Timóteo também ali liderava e era o pastor. E Paulo quer deixar isso muito bem claro ali, a respeito disso. Nada além disso, nada extra daquilo. Não é? Porque as Escrituras, elas são suficientes. Paulo vai dizer toda a Escritura. É importante a gente ver aqui, quando Paulo está dizendo a Escritura, nesse tempo não havia o Novo Testamento. As Escrituras eram o que nós entendemos do Antigo Testamento. E a mensagem de Paulo é: toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso aqui traz um conceito importante para a gente. Porque há alguns que dizem assim: toda Escritura é divinamente inspirada. O conceito disso por trás está dizendo assim: olha, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Mas o problema desse entendimento é que ele está querendo dizer assim: olha, nem toda a Bíblia é palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, mas nem tudo é a palavra de Deus. E o que nós entendemos é assim: toda a Escritura, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura, todo o conjunto do que foi escrito foi deixado para o nosso proveito, para a nossa edificação. Ela é, de fato, importante e essencial para nós. O povo de Deus, o povo de Israel, é o povo que viveu toda a sua história pautado na lei, pautada na revelação, pautada nas Escrituras. A nação de Israel, ela foi estabelecida como uma nação formal agora, recentemente, em 1948. Mas toda a identidade do povo de Israel, desde lá do Antigo Testamento, é pautado na lei, na palavra de Deus, não é? E tudo isso porque ela é aquilo que foi deixado como lei do Senhor. Deus usou aproximadamente 40 homens para elaborar por meio do Espírito Santo esse conteúdo, esse vasto escrito poderoso para a nossa edificação. É uma obra de Deus que vem para todos nós. Agora aqui nós, nesse nosso tempo, a gente tem um Novo Testamento, e isso é para a nossa edificação, para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. E a partir disso, a gente deve também se lembrar de entender a importância da Bíblia como única e exclusiva fonte de autoridade, e indo na ideia contrária também de reconhecer qualquer tradição humana como fonte de autoridade, porque isso não é um problema só da época da Reforma. Talvez nesses nossos dias muitos não estão na igreja romana e não lidam com o mesmo tipo de questão e problemática que os reformadores lidaram a respeito da tradição como fonte de autoridade, não é? Mas nós devemos entender isso aqui claramente. Olha, a tradição, ela é uma coisa importante? Ela é importante. É importante a gente observar a história, é importante a gente observar o que já se viveu, o que já se praticou na igreja, o que se experimentou a respeito de referência, mas tudo isso não deve ser fonte de autoridade sobre as nossas vidas. Tudo isso não deve estar ao pé da palavra de Deus como fonte de autoridade para as nossas vidas, não. Por quê? Porque afinal de contas, é o Espírito Santo, por meio do texto bíblico, que nos orientará diante de qualquer contexto, diante de qualquer situação, diante de qualquer momento que a gente venha experimentar. Isso é uma coisa que cria muito embaraços nesses nossos tempos também, porque tem muitos que olham para um passado e dizem assim: não, afinal de contas, lá no passado não se fazia assim, então não se pode fazer assim hoje. Calma lá. O que você tinha no passado, o que você tinha hoje? O que baliza a gente como atitude é a Bíblia como palavra de Deus. Não é o que foi vivido e experimentado em determinado momento, não. Porque não adianta nada a gente olhar para um passado, olhar para um momento e não embasar isso a partir da Bíblia, não é? A gente precisa entender e diferenciar muito claramente a diferença, né, sobre tradição e tradicionalismo, né? Tradição, ela é a fé viva dos mortos. Existem muitos homens de Deus do passado que, se vivessem nesses nossos tempos hoje, eles teriam atitudes diferentes. E não teriam atitudes diferentes porque eles seriam menos crentes, porque eles teriam deturpado seus caminhos. É porque eles leriam o contexto, eles entenderiam a situação. Eles entenderiam que o momento, na direção do Espírito, eles compreenderiam o que fazer. Jesus quebrou muito paradigma no seu tempo. Jesus, ele foi muito resistido no seu tempo. Porque olha só, quando você tinha o Antigo Testamento, nação de Israel,
O povo vivia muito claramente essa questão identitária do povo de Deus, nação de Israel. Eles não se misturavam com outros povos. Às vezes alguns gentios se convertiam ao judaísmo, né, a se tornarem do povo de Israel, e vinham, se ingressavam, mas conviviam, mas esse convívio não era tão estreito, tão íntimo. Antigo Testamento. Quando Jesus vem, o que está acontecendo naquele mundo daquela época, assim, hoje a gente diz muito isso, né? Existe uma americanização do mundo ocidental. Os Estados Unidos, eles historicamente ditaram uma tendência global para o mundo. Naquela época estava acontecendo esse mesmo movimento, mas do ponto de vista greco-romano, as influências do grego que os romanos absorveram e trouxeram. E a época de Jesus era uma época que você não tinha essa distinção nacional como você tinha na época do antigo de Israel. Então o judeu estava vivendo ali na realidade dele, da sua nação, mas ele estava convivendo com o centurião romano circulando ao lado dele. Ele tinha trânsito de pessoas de outras nações o tempo todo. E esse mesmo judeu do tempo de Jesus, ele olhava para esse momento e queria praticar a mesma tradição do Antigo Testamento. E aí quando Jesus vinha com a atitude nova, o que acontecia? Esse cara aí, ele é um impostor, ele não é o Messias verdadeiro de Deus, porque ele está totalmente fora das nossas tradições, fora daquilo que a gente acha que ele deveria ser, fazer, falar. Não, e é Jesus, entendendo o seu momento, aplicando o reino, de uma forma clara e objetiva daquilo que precisava ser feito, conforme o que Deus queria para aquele momento. Os tempos, eles são específicos em cada situação, e na direção do Espírito, e conforme a única fonte de autoridade, entenderemos na direção do Senhor o que fazer. Por isso que a tradição ela é importante, porque senão vira tradicionalismo. O tradicionalismo é a fé morta dos vivos. É quando a pessoa está viva, mas ela parou no tempo. Ela não evoluiu, ela não foi para frente, ela acha que o mundo é só de repente, de alguma forma que ela concebeu, ela não consegue interpretar os tempos, encontrar a sabedoria de Deus para aplicar e experimentar o momento do qual ela está vivendo. E a tradição não é fonte de autoridade. Porque precisamos entender o que Deus tem para fazer hoje. Se Jesus fosse agir segundo os padrões de muitos daqueles judeus que estavam confrontando ele teria saído do propósito de Deus. Quando ele estava curando, quando ele estava alcançando, quando ele estava a portas abertas para muita gente que aqueles judeus não estavam prontos e cativos, determinados a receber. A tradição ela é importantíssima, porque nós temos pessoas tão importantes ao longo da história da caminhada cristã, mas elas não são fonte de autoridade sobre nós. A única fonte é a palavra de Deus. É por isso que nós devemos conhecer esse conteúdo, examinar a tradição, examinar o que da tradição se experimentou e foi positivo e se aplica hoje, sem nada comprometer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela que em nada ela deve ser comprometida para nós, não é? Isso fez muita diferença no passado e deve fazer para a gente também. Isso é importante porque, às vezes, a gente tem boas referências e devemos ter a respeito da tradição, mas nós devemos entender que a Bíblia, ela é a única e verdadeira palavra de Deus como referência para a gente, e a partir dela, contextualizar tudo o que nós devemos fazer. Outra coisa, quanto à autoridade que é atribuída a homens também. Talvez, então, muitos nesse nosso tempo não estão ligados à igreja romana e não tem o problema da autoridade ligada a um líder supremo da igreja, a um colégio ali, episcopal ali, o colégio do magistério da igreja, mas às vezes estão submetidos aos outros homens que trazem novas doutrinas, que trazem novos conhecimentos, que são pais, que são apóstolos, que se afirmam, que se projetam, que abrem e numa mensagem falam muito mais de si mesmos do que falar da verdade do Evangelho, e começam, eles não vão se afirmar como autoridade, mas na verdade a sua atitude é como se eles na verdade são autoridade, e nós devemos refutar isso também, porque é apenas a palavra de Deus. O reino de Deus ele não é um lugar de destaque humano, de nenhum tipo, de nenhuma natureza. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nós temos as nossas admirações, nós temos as nossas, aquilo que de fato contemplamos e admiramos em pessoas, mas isso em nenhum momento deve nos cegar a ponto de pôr em xeque sobre aquilo que está sendo dito. E isso tudo destaca para a gente sobre, enquanto exercitamos isso, a respeito de exercer a primazia da palavra de Deus como autoridade, não é verdade? A gente precisa entender isso. Vivemos em tempo em que tantos homens
trazem coisas novas o tempo todo. Coisas que às vezes vão de alguma forma fazer algum tipo de sentido para a gente, mas a gente tem que pôr à prova. Aprendendo com Paulo, eu digo, eu estou pregando aqui, fique com a Bíblia aberta. Teste os textos que a gente está falando. Não é verdade, Rafael? Luz verde para isso. Por favor, faça isso. Se você não entendeu alguma coisa, nos procure depois e amavelmente nós vamos conversar. Porque a palavra de Deus é para a nossa alimentação. É para a gente crescer juntos. Ninguém é dono da verdade. A gente busca aqui, a gente vem com o maior temor servir ao Senhor. Quer para uma aula de EBD, quer aqui no exercício do Ministério da Palavra. Mas vocês devem ter a sede, não deve ser assim, se é o pastor Rafael, se é o pastor Leandro, então a gente não precisa se preocupar. Se preocupem sim, porque nós zelamos pela única fonte de autoridade, que é a palavra de Deus. É dela e única somente que vem toda a diretriz para a nossa vida, não é verdade? A gente vai ver que isso é muito próprio do homem. O homem gosta de referências, o homem gosta de pessoas pelas quais o inspiram. Isso, ao mesmo tempo que tem algum quê de legitimidade, a gente precisa tomar cuidado para que no exercício da nossa fé isso não vire um embaraço, uma distração, porque pode acontecer comigo, pode acontecer com você, da gente de alguma forma contemplar pessoas, admirar, de alguma forma virar uma pedra de tropeço, porque daqui a pouco você está se tornando um discípulo de uma dada pessoa, de um dado líder, e você parou de ler a fonte pura da palavra de Deus. Não tem problema você ler livros, não tem problema você ouvir mensagens, não tem problema você ir a fundo em conteúdos, mas a palavra de Deus é a tua linha mestra. Eu falo isso sempre que eu posso, em vários contextos e assuntos do tipo: não deixe de ler a Bíblia, porque houve uma luta incessante lá 5 séculos atrás para o povo ter acesso à Bíblia, meu Deus. Aí agora, hoje em dia, não, eu vou ler alguém que interprete a Bíblia por mim, única e exclusivamente, eu não preciso ler a Bíblia. Não faça isso, meu irmão, por favor, porque o Espírito Santo inspirou homens para escrever esse texto sagrado, e o Espírito Santo ilumina aquele que é filho de Deus para a leitura do texto, que transforma, edifica e provoca as nossas vidas, não é verdade? Quanta gente nesses nossos tempos que gostam de dar receitas para tudo. Hoje à tarde eu estava só no feed de celular vendo lá, e você vê vem a foto da pessoa com uma afirmativa: é assim que se faz. Eu posso ver um conteúdo desse, mas a referência bíblica, o meu convívio com a palavra de Deus tem que estar ali o tempo todo. Enquanto você me ouve pregar, enquanto você vê um vídeo de internet, enquanto você ouve uma música no carro. Quantas músicas estão aí modulando o nosso jeito de pensar? Fez sentido, é bonito, fez chorar. Casa com a Bíblia? Porque foi isso que os reformadores fizeram 5 séculos atrás. E que nós devemos sempre fazer, sempre em reforma. Espera aí, tudo isso condiz, tudo isso se alinha com a verdade da palavra de Deus? É por isso que nós devemos entender que sim, é natural, nesses nossos tempos ainda tem homens que vão ganhar destaque, vão ganhar conhecimento, mas tome cuidado com todo nome que fica se fortalecendo muito. Geralmente, se ele é um homem de Deus, ele não vai dar espaço para isso, ele não vai apoiar isso, ele não vai se valer disso, mas ele vai sempre caminhar na direção de ser um instrumento de Deus. Ele não vai ficar usando isso para o benefício próprio, para a sua própria vaidade, porque ele entende que a fonte que transforma, a fonte pura, a fonte que alimenta é a palavra de Deus, única e exclusivamente, e nada mais, não é? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e meus irmãos, tudo isso mostra como a gente precisa amar a Bíblia, dominar a Bíblia, conhecer a Bíblia. A gente deve orar e pedir e falar: Senhor, fale comigo, me leve a conhecer o conteúdo que transforma. Leia a Bíblia, releia a Bíblia, conheça a Bíblia, releia os Evangelhos, ame as histórias de Jesus. Já leu, leia de novo, porque tem coisas que você não aprendeu ainda, não absorveu. Tem coisas que você lerá e aquilo fará efeito naquela tua semana, naquele teu dia. Veja, eu não estou dizendo, olha, pare com as outras coisas, não tenha outros conteúdos, mas essa é a verdadeira fonte que Deus nos deixou, algo precioso dos céus, algo que nós temos em versões boas, tem algumas versões também meio complicadas, você tem que tomar cuidado com tudo, mas assim, versões boas, produtivas, úteis para a nossa edificação, para nos fazer bons crentes, para exercer, sermos iguais a Jesus, para vivermos o reino, para irmos para o campo de batalha da fé,
sabe, espiritual, com ousadia, sem medo, sem receios, amedrontados, mas irmos empoderados, abençoados para vencermos no reino, para alcançarmos, para alavancarmos o domínio do reino. E em tudo isso, tudo conforme a coerência da palavra de Deus, não é? Busque as suas respostas na palavra de Deus, submeta seus entendimentos à coerência da mensagem bíblica, valide os seus atos de vida todos pela palavra de Deus, não é? Esse conteúdo ele não se altera, a sua essência, a sua mensagem não se alteram, ele precisa ser entendido, porque ele é um texto escrito há muito tempo atrás. Existe um exercício que a gente faz, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente pega um texto, a gente não sai só citando o texto bíblico e manda uma mensagem de efeito casado com o texto bíblico, porque isso aí muita gente faz, muitos líderes perigosos fazem. Eles desejam um determinado objetivo, eles acham um versículo, eles criam toda uma narrativa, um discurso, e aí isso tem um ar de mensagem boa de Deus, né? É por isso que a gente faz algo que é o que? A gente olha o texto no seu sentido original, o que ele quis dizer para o seu tempo, porque ali a gente vai entender a matéria-prima, o bruto daquilo que o Paulo estava escrevendo para o Timóteo daqueles dias. Isso nós entendemos numa primeira leitura. Numa segunda, nós extraímos disso para os nossos dias aquilo que é imutável da palavra de Deus, que tem a ver com o tempo de Paulo, tem a ver com o tempo do nosso tempo, tem a ver com a igreja de Timóteo, tem a ver com a Moriá, tem a ver com o primeiro século, tem a ver com 2025. É por isso que a gente não chega aqui proposto a pregar em 15 minutos, 10 minutos. Porque assim, a gente não pode ter preguiça com a palavra de Deus, meu irmão. Qualquer filminho, qualquer série que a gente pega aí, né, não vou nem falar de maratonal, estou falando de um episódio, é 50 minutos, é 1 hora. Como que a gente vai ter preguiça para a palavra de Deus? Pastor, é difícil, eu sei. A nossa cabeça hoje em dia, ela está pronta porque é rápido, né? É para o TED Talk, é para o tal. Ela está formatada para isso. A tecnologia nos fez para isso. Mas a gente não pode achar que a gente vai dar um play e Deus vai fazer o download em 5 minutos de algo que vai transformar a tua vida toda. É para a vida toda. É para revolucionar a tua vida. E é por isso que você tem que amar a palavra de Deus. É por isso que você tem que olhar para ela e dizer assim, um tesouro que vai fazer a diferença para a minha vida. Porque ela revela o Cristo meu Redentor. Ela que me apresenta o Salvador que transforma o meu aqui e agora e para toda a eternidade. Ela que me faz ter alegria mesmo nos dias mais difíceis. Porque tem gente que tem tudo favorável e não consegue ter alegria. Vive na ansiedade. Corre. E quando alcança tudo, fala assim, não estou bem. E aí a palavra diz que tudo que nós precisamos é ter o relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus nós só temos por meio de Jesus. E essa palavra revela o Jesus que nos religa a Deus. E aí a verdadeira, a doutrina boa, sã, saudável, a não doente, ela acontece na vida do crente. Quando amamos a palavra de Deus. Quando a gente abre dizendo assim, fala comigo, Senhor. Porque eu quero estar diante do Senhor. Não quero estar diante do Senhor só na eternidade, quando eu te ver face a face. Mas eu te amo, eu quero ouvir tua voz. Fale comigo. Mostre a mim as verdades do que eu preciso para hoje. Eu quero ser uma pessoa melhor, trabalhada. Eu quero ser como o teu filho Jesus, porque essa é a tua vontade. E se o Senhor me pede isso, é porque isso vai me fazer feliz de verdade. Isso vai deixar meu coração em paz. Isso vai me deixar leve de verdade. Isso vai me dar significado por aqui e agora. Como Paulo, bicho doido, preso na cadeia e contente, pregando e mandando carta e fazendo o ministério. E não é um cara doido, é um cara cheio de Jesus. É um cara que ama as Escrituras. É um cara que discipula a gente de longe. Não fica questionando, Deus me esqueceu aqui no calabouço. Esse Deus, né, não me deu a dupla honra. Eu estou na roça, né? Não, ele é um Deus que ele é um servo de Deus que sabe que tudo que ele precisa é o Senhor e o Senhor está no seu coração. E a partir disso ele vive todo o propósito do que Deus tem com ele. Ame a palavra de Deus. É somente a Escritura. Entenda que outras coisas poderão ser úteis na sua vida conforme a Escritura. A tradição pode te ajudar, com certeza, à luz da palavra de Deus. Homens usados, inspirados da parte de Deus, sim, embasados na Escritura, e tão somente, unicamente, exclusivamente ela.
Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra maravilhosa. O Senhor é tão, Pai, maravilhoso conosco, que nos preparou um caminho de sermos religados ao Senhor por meio de Jesus Cristo. E a Tua revelação nos conta essa história da redenção em Cristo, por meio de Cristo. A história que transforma o nosso agora, enquanto aguardamos o tempo de estarmos de volta com o Senhor, concluídos na redenção, Senhor Deus, para estar juntos contigo, juntos com o nosso Salvador para toda a eternidade. Somos felizes porque temos o Senhor, somos felizes porque fomos religados de verdade com o Senhor em Cristo, aqueles que o aceitaram, e que grande dádiva e promessa é isso, e muito obrigado por isso. Muito obrigado pela Tua palavra. Pai, essa mensagem é para todos nós desses nossos tempos. Paulo escreveu a Timóteo, por meio da palavra nos escreveu a nós também hoje nessa noite, falando, ó Pai, sobre as Escrituras que, Pai, elas são úteis, ó Pai, elas são de valor, elas nos edificam, elas nos corrigem, elas nos exortam, elas nos conduzem, Senhor Deus, à Tua vontade, que é a boa, que a gente precisa. A Tua boa palavra que nos alegra o coração, que nos dá satisfação, que nos dá alegria plena, verdadeira e de verdade. Então, Pai, que nós, o Teu povo, a gente valorize coisas que temos à nossa disposição hoje em dia, mas que entendamos que somos o povo da exclusividade da palavra. A palavra como única regra de fé e prática exclusiva, somente a palavra do Senhor, porque só a Tua voz é a voz que determinantemente pesa sobre todas as outras coisas. Só a Tua voz importa como supremacia diante de todas as outras coisas, ó Pai. Só aquilo do qual o Senhor proveu por meio do Teu Santo Espírito, por meio de homens a escreverem em tempos, em épocas diferentes, em contextos diferentes, mas que nessa complexidade comunicam uma verdade só do Deus eterno, do Deus sem igual, do Deus cheio de amor, do Deus justo, santo, que preparou um caminho para nos reatar ao relacionamento com Ele. Essa é a grandeza do que temos em mãos, e essa é uma verdade, é uma beleza para esse nosso hoje, nessa noite de domingo, mas é a verdade também que precisamos na segunda, na terça, por toda a nossa semana, ó Pai. Em dias de semana, em finais de semana, ó Pai, quando estamos na igreja ou distantes dela, quando estamos com os da fé, ou quando estamos com aqueles que precisam ser alcançados de uma forma ou outra, precisamos brilhar a luz, e só vamos brilhar a luz, só vamos anunciar com contundência a Tua palavra, quando, Senhor Deus, plenamente dirigidos pelo Espírito, ó Pai, tivermos, ó Pai, na nossa boca, Senhor Deus, a palavra que antes de tudo nos transformou e que está ali à disposição para transformar outros, por meio do poder que vem do Teu Santo Espírito também, Pai. Então que a gente tenha esse zelo, esse fervor, esse amor pela Tua palavra, que a gente a ame, que a gente a queira cada vez mais na nossa vida, Pai, que a gente se lembre daquilo que ela ensina para esculpir, nos moldar, nos estabelecer como uma imagem de Cristo na nossa própria vida e história da qual o Senhor nos deu a viver. E que tudo isso, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, seja algo do qual agrade o Senhor, conclua os Teus propósitos, nos leve, Senhor Deus, a ter parte naquilo que o Senhor está fazendo, sempre ancorados, sempre embasados, sempre exclusivos na Tua palavra, porque é somente ela, a nossa fonte de autoridade, a nossa única exclusiva fonte de autoridade, única regra de fé e prática. É assim que nós oramos, é assim que nós Te agradecemos. Abençoe cada crente aqui nessa noite. Cada um aqui pôde ouvir, ó Pai, essa mensagem, esse tempo, pôde observar juntamente esse texto bíblico, e que cada um, Senhor Deus, tenha o repercutir daquilo que precisa ser exercitado na sua própria vida e caminhada. Mas amplie o amor, ó Pai, nas nossas vidas pela Tua palavra, que cada um aqui se faça um terreno fértil para isso, que cada um entenda que para isso é necessário investir tempo, criar o gosto, exercitar esse cultivo. Não é algo de quando sobra tempo, porque nunca nos sobrará tempo, Pai, que cada um aqui entenda isso. Não é algo de quando der, porque na verdade tantas outras coisas serão distrações que concorrerão com a nossa atenção, mas é algo da prioridade da vida. É algo que modelará nossas decisões, e por isso precisa ter o nosso investimento todos os dias, todos os momentos dos quais nós estamos vivendo, quer lendo, quer meditando, quer ouvindo numa música, quer comparando quando se ouve uma mensagem,
quer, ó Pai, refletindo à luz de algum fato, incidente da vida, quer quando estamos lendo algum livro, algum material, alguma literatura, alguma notícia de jornal, algum feed de internet, algum post de algum amigo chegado ou desconhecido, a Tua palavra precisa estar lá no nosso pensamento. Ela que esculpe e modela, Pai, a mentalidade de Cristo em nós. É por meio dela que o Teu Espírito faz nos lembrar das palavras de Jesus que vieram, Senhor Deus, foram deixadas, Senhor Deus, para hoje sermos discípulos de valor, mesmo não tendo vivido ali naqueles dias junto aos demais apóstolos, ó Pai. Precisamos ler a palavra, precisamos amar a palavra, precisamos nos dedicar à palavra, porque ela é única, ela é exclusiva, ela é plena. É toda a Escritura que precisamos para as nossas vidas. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos de todo o nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém.